Sabe qual é a frase que mais dói na vida de um pai? Não é "eu te odeio", não é "você nunca prestou", não é nem o silêncio depois de uma briga feia. A frase que mais dói é a que vem com voz calma, com tom de adulto explicando uma decisão já tomada, com aquela frieza de quem já ensaiou o que vai dizer antes de ligar. A frase que mais dói é essa aqui: "As crianças não vão poder te ver mais, pai. É melhor assim." Essa frase foi dita pela minha própria filha, a filha que eu segurei no colo no dia em que ela nasceu, num hospital público de interior, com as mãos tremendo tanto que a enfermeira riu e disse: "Pai de primeira viagem?" A filha que eu levei para a escola no primeiro dia de aula, que chorou tanto no portão que eu tive que ficar do lado de fora, esperando ela parar de olhar para mim pela grade. Essa mesma filha me ligou num dia de fevereiro, numa tarde comum, e me disse que os meus netos não iam me ver mais. Não porque eu era violento, não porque eu bebia, não porque eu tinha feito alguma coisa que justificasse aquilo, mas porque eu tinha me aposentado, porque o dinheiro tinha diminuído, porque eu tinha deixado de ser útil da forma que ela precisava. E hoje eu vou te contar essa história inteira, do começo ao fim, sem pular a parte que dói mais. Mas antes de continuar, você que está aí do outro lado agora, me faz um favor. Escreve nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Cidade, estado, bairro, pode ser até o nome da rua. Porque eu leio cada mensagem que chega aqui, uma por uma, e saber que você está presente do outro lado faz essa história pesar menos. Se você já teve alguém que mudou com você quando o dinheiro acabou, um filho, uma filha, um parente, qualquer pessoa, deixa um like agora. O like não precisa de explicação. Ele já diz tudo. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora porque aqui eu conto histórias reais, de traição, de abandono, de gente que foi tratada como descartável por quem mais amava e que encontrou o caminho de volta para si mesma. Ativa o sininho também, porque o próximo vídeo vai te deixar sem chão. Tô falando sério. Agora fecha a porta, pega uma cadeira e me ouve. Eu me chamo Antônio. Tenho 64 anos. Trabalhei como motorista de caminhão por 32 anos, rodando o Brasil de cima a baixo. Mato Grosso, Pará, Rondônia, Paraná, sul de Minas. Conheci esse país pelos pneus de um Scania 124, que não era meu, mas que eu tratava como se fosse. Cada viagem durava de 5 a 12 dias. Cada viagem, eu deixava a minha família para trás, com a Cida em casa, cuidando das crianças, pagando as contas do que eu tinha mandado pelo banco antes de sair. A Cida era minha mulher. Ficamos juntos por 31 anos. Ela faleceu em 2016, câncer de pulmão. 8 meses entre o diagnóstico e o fim. 8 meses que pareceram 8 anos e 8 segundos ao mesmo tempo, dependendo do dia. Mas essa é outra história. O que importa agora é o que a Cida deixou para trás. 3 filhos, uma casa pintada de azul desbotado numa rua de bairro de interior, e um marido de 58 anos que tinha passado a vida toda na estrada e não sabia direito como ficar parado. Dos 3 filhos, o Rodrigo foi embora cedo. Casou com uma moça do Paraná e ficou por lá. O Marquinhos, o caçula, sempre foi independente. Trabalhou desde os 16 anos, nunca pediu muito além de carinho. Mas a Juliana, a do meio, sempre foi minha menina. Era ela que ficava na janela esperando quando eu chegava de viagem. Era ela que corria até o portão quando ouvia o barulho do motor lá na curva da rua. Era ela que subia no meu colo depois do jantar e dormia com a cabeça no meu ombro enquanto eu assistia ao jornal. Eu trabalhei 32 anos sem reclamar, porque acreditava que estava construindo alguma coisa. Acreditava que cada quilômetro rodado era um tijolo numa parede que iria sustentar minha família depois que eu não pudesse mais. Dormia na cabine do caminhão, embrulhado numa coberta fina em noite de inverno no sul.
Comia em posto de estrada, virava noite na estrada escura, enfrentava chuva e neblina no trecho da serra e mandava o dinheiro para casa todo mês, sem falhar uma vez sequer em 32 anos. Quando me aposentei, em março de 2019, recebi a notícia com uma mistura estranha de alívio e medo. Alívio porque o corpo já não aguentava mais, coluna destruída, artrose no joelho direito, pressão alta controlada à base de 3 remédios por dia. Medo porque eu sabia que minha aposentadoria ia ser pouca. R$ 1.412. Eu sabia o valor exato porque tinha feito as contas 200 vezes antes de assinar o papel. Mas pensei que estava tudo bem. Pensei que tinha cumprido minha parte. Criei os filhos, paguei as contas, enterrei minha mulher com dignidade. Agora era hora de descansar. O que eu não sabia era que, para a minha filha Juliana, a minha parte tinha prazo de validade. Enquanto eu trabalhava e a Cida estava viva, a Juliana sempre esteve presente. Ela morava a 12 quilômetros da nossa casa, num bairro chamado Jardim Primavera, aqui em Uberaba. Casou com o Daniel em 2008. Tiveram 2 filhos, o Gustavo, que hoje tem 12 anos, e a Beatriz, de 8. Eram os meus netos. Os meus. Eu era o vovô Tônio. O Gustavo me chamava assim desde os 2 anos. Ele pedia que eu contasse histórias de caminhoneiro que encontrava bicho-papão na estrada e vencia no braço de ferro. A Beatriz ria igual a mãe quando era pequena, aquela risada aberta jogando a cabeça para trás, que enchia a casa inteira de um jeito que a gente não sabe nomear, mas sente até no fundo dos pulmões. Enquanto a Cida ainda estava bem, a Juliana vinha todo fim de semana. Às vezes ficava 2 dias inteiros. A gente almoçava junto, eu churrascava no quintal numa grelha simples comprada no mercadinho por R$ 48. Os meninos brincavam na grama, e aquilo parecia ser suficiente. Parecia que o mundo estava em ordem. Quando a Cida adoeceu, eu e a Juliana ficamos ainda mais próximos. Ela me acompanhava nas consultas, me ajudava a entender os laudos, ficava comigo nas noites que eu não conseguia dormir de tanto medo. E quando a Cida foi embora, no dia 14 de outubro de 2016, uma terça-feira de chuva fina que eu não vou esquecer enquanto tiver fôlego, a Juliana ficou na minha casa por uma semana inteira. Cozinhava, cuidava, organizava os documentos. Eu estava destruído por dentro e ela estava lá. Nos anos seguintes, eu continuava trabalhando e ajudando a Juliana quando precisava. Paguei a matrícula do Gustavo numa escola particular em 2017, R$ 480, que eu tinha separado desde o mês antes. Ajudei a comprar o material escolar da Beatriz. Em dezembro de 2018, dei um Natal que eu me orgulho até hoje. Bicicleta para o Gustavo, kit de pintura para a Beatriz, que sempre gostou de arte igual à avó. Eram coisas pequenas, mas eram minhas. Eram o que eu conseguia dar, e eu dava com as 2 mãos abertas porque achava que era isso que um pai fazia. Achava que era isso que construía uma família. E então veio 2019. A aposentadoria. Os R$ 1.412. E uma mudança que eu demorei meses para enxergar. Porque quando a gente ama alguém com profundidade, tem uma capacidade absurda de não querer ver o que está na frente dos próprios olhos. A primeira coisa que mudou foi a frequência das visitas. No começo de 2019, a Juliana ainda vinha pelo menos 2 vezes por mês. Depois virou 1 vez. Depois virou quando der, pai. E quando eu ligava para combinar, sempre havia um motivo diferente. O Daniel estava com serviço acumulado. O Gustavo tinha treino de futebol. A Beatriz estava com gripe. Eu não reclamei. Não sou do tipo que implica. Pensei que era fase, que a vida estava corrida, que todo mundo tem seus problemas e que eu não podia ser mais um problema. O que começou a me incomodar de verdade foi quando percebi que os convites deixaram de existir. Antes, a Juliana ligava: "Pai, vem jantar aqui sábado." Ou então: "Pai,
Vamos levar as crianças na sorveteria. Quer vir? Depois da aposentadoria, esses convites foram secando devagar. Como uma torneira que você fecha na penúltima volta, ainda pinga, mas você sabe que em algum momento vai parar de vez. Você ouve aquele gotejo e finge que está tudo bem porque a alternativa, admitir o que está acontecendo, é dolorosa demais. Em julho de 2019, o Gustavo fez 10 anos. Eu fui à festinha. Era uma reunião pequena na casa da Juliana, umas 15 pessoas. Cheguei com um presente que eu tinha guardado dinheiro para comprar desde o mês anterior. Um jogo de tabuleiro que o menino tinha pedido, R$ 89, embrulhado num papel de presente azul que eu mesmo dobrei em casa porque não quis pagar o embrulho da loja. Mas na festa eu percebi que estava deslocado. As conversas aconteciam ao meu redor, não comigo. A Juliana me cumprimentou com um beijo rápido na bochecha e foi cuidar da organização. O Daniel mal me olhou. Fui embora cedo. Disse que estava cansado. Mas a verdade é que eu estava sentindo aquela coisa que homem mais velho não sabe nomear direito. Aquela sensação de que você ocupa espaço demais num lugar onde antes você era o centro. Em setembro do mesmo ano, a Juliana me ligou pedindo ajuda. O Daniel tinha perdido o emprego. Ela precisava de R$ 800 para fechar o mês. Eu tinha 1.050 de reserva guardados numa caderneta de poupança. Dei os 800 sem pensar. Ela disse que ia devolver em 2 meses. Não devolveu. Não em 2 meses, não em 4, não nunca. Eu nunca cobrei. Porque era minha filha. Porque a gente que cria filho com amor não faz conta de troco. Faz conta de amor. E o amor, eu descobri tarde demais, nem sempre tem o mesmo câmbio dos dois lados. Em dezembro de 2019, eu fui ao Natal na casa dela. Um convite seco por mensagem de WhatsApp. Pai, vai ter almoço no dia 25, pode vir. Eu fui. Comprei doces, levei alguma coisa para as crianças. Mas no almoço havia pessoas que eu não conhecia. Amigos do Daniel, família da sogra da Juliana, gente de fora. Eu era mais um à mesa. Voltei para casa naquele dia, sentindo o peso de uma coisa que eu ainda não sabia nomear com precisão. Hoje sei. Era o peso de quem percebeu que foi rebaixado de categoria, que não é mais o pai. É só mais um velho que aparece de vez em quando, não atrapalha tanto, come o que tem e vai embora. Em fevereiro de 2020, antes da pandemia mudar o mundo, eu liguei para a Juliana para combinar uma visita aos netos. O Gustavo estava quase completando 11 anos. Eu queria levar o menino para tomar sorvete, só nós dois, do jeito que a gente fazia antes. Ela atendeu a ligação. E quando eu expliquei o que queria, houve um silêncio do outro lado que durou mais do que deveria. Um silêncio que eu conheço. O tipo que antecede uma notícia ruim. Pai, a gente precisa conversar. Ela disse que o Daniel estava incomodado com a frequência das minhas visitas, que as crianças tinham uma rotina, que o Gustavo estava em uma fase delicada. Palavras dela, não minhas. Que seria melhor eu esperar eles me chamar, em vez de ficar pedindo para ver as crianças. Eu ouvi tudo, em silêncio. Depois perguntei: Juliana, eu fiz alguma coisa errada? Ela disse que não, que era só uma questão de organização familiar. Eu engoli aquilo, coloquei o telefone na mesa e fiquei olhando para a parede da sala. A mesma parede que eu pintei em 1998. Um azul desbotado que nunca reformei, porque a Cida dizia que aquela cor tinha a história da gente grudada nela, e eu nunca tive coragem de pintar por cima. Mas não foi essa conversa que partiu tudo. Essa foi só a primeira pedrada. A segunda veio em agosto de 2020, no meio da pandemia. Eu liguei para saber como os netos estavam. A Beatriz atendeu. A menina de 9 anos atendeu ao telefone. Mas antes que a gente terminasse de conversar, ouvi a voz da Juliana ao fundo dizendo: Beatriz, desliga. Não agora.
A menina desligou sem despedida. Eu fiquei com o telefone na mão por não sei quanto tempo, olhando para nada, tentando entender o que era aquilo que eu estava sentindo. Não era raiva. Era algo mais velho do que a raiva. Era a sensação de quem acabou de perceber que a chave da porta virou de vez. A terceira pedrada veio em novembro de 2020. Eu tinha ido até a casa da Juliana sem avisar. Erro meu, eu sei. Mas era o aniversário da Beatriz e eu queria entregar o presente pessoalmente. Bati na porta. O Daniel abriu, me olhou de cima a baixo e disse: "Ela não pode receber visita agora." Tentei explicar que era rápido, que só queria entregar o presente para a neta. Ele disse: "Eu vou falar com a Juliana. A gente te liga." Nunca me ligaram. Voltei para o carro com o presente embrulhado no banco de passageiro e fiquei sentado ali por uns 20 minutos, sem conseguir dar a partida, porque às vezes o corpo não obedece quando a alma está processando uma coisa grande demais. E então veio fevereiro de 2021. A Juliana me ligou. Eu atendi com aquela esperança idiota que a gente nunca consegue matar completamente, a esperança de quem ama sem condição, e sempre acha que dessa vez vai ser diferente, que dessa vez a voz do outro lado vai ter calor, vai ter filho, vai ter aquela menina que corria até o portão quando ouvia o barulho do motor. Ela disse que precisava definir as coisas, que o Daniel e ela tinham conversado. Que seria melhor, para as crianças, ela disse, sempre para as crianças, que eu não fosse mais à casa deles sem combinação prévia. E que, por enquanto, era melhor a gente dar um tempo nas visitas. As crianças não vão poder te ver mais por um tempo, pai. É melhor assim. Por um tempo. É melhor assim. Eu tinha 62 anos. Aposentadoria de R$ 1.412. Artrose no joelho. Coluna destruída. Pressão controlada à base de remédio. Minha mulher morta há 4 anos. E a minha filha me dizendo que os meus netos não podiam me ver mais. Desliguei o telefone. Fui até o quintal. Sentei na mesma cadeira de madeira onde a Cida sentava nas tardes de domingo. Aquela cadeira velha com o encosto torto que eu nunca consertei porque parecia errado consertar qualquer coisa que tinha a impressão dela. E chorei. Não o choro bonito de filme, aquele com trilha sonora e luz suave. O choro feio de barriga, de quem está tentando entender o que fez de errado e não encontra resposta nenhuma no escuro. Passei meses tentando entender. Conversei com o Marquinhos, que ficou revoltado, quis ir até a casa da Juliana dar satisfação imediatamente. Eu pedi que ele não fosse. Não porque queria proteger a Juliana, mas porque eu sabia que confronto não traz filho de volta. Filho que foi não volta por pressão. Volta, se voltar, por escolha. E escolha não se arranca de ninguém. Conversei com um amigo meu aposentado, o seu Benedito, que mora no mesmo bairro há 40 anos. Homem sábio, desses que a vida ensinou mais do que qualquer escola poderia. Ele me escutou por quase 2 horas numa tarde de setembro, tomando café sem açúcar na calçada da casa dele, deixando eu falar tudo sem interromper uma vez sequer. Quando eu terminei, ele ficou quieto por um longo tempo. Olhou para a rua. Depois me olhou e disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Antônio, você foi confundido com o serviço que prestava. E quando o serviço acabou, foi fácil demitir. Demorei semanas para digerir essa frase, mas ela era verdade. Uma verdade que dói de um jeito específico, aquele jeito que não tem culpado fácil, que não dá para gritar contra ninguém porque a dor não tem endereço certo. Não é que a minha filha seja uma pessoa má, é que em algum momento da vida dela, provavelmente sem que ela percebesse claramente, ela passou a me enxergar não como pai, mas como recurso. E recursos têm utilidade. E quando a utilidade diminui, quando o recurso não entrega mais o que se esperava, o recurso vai para o depósito. Eu fui para o depósito. Comecei a reparar em coisas que eu tinha ignorado por anos porque o amor nos torna seletivamente cegos.
A ligação que ela fazia sempre quando precisava de algo. Dinheiro, ajuda para se mudar, indicação de mecânico, empréstimo do carro, opinião sobre uma decisão que ela já tinha tomado, mas queria que eu validasse. As ligações que eu fazia para perguntar como ela estava. Essas caíam no caixa postal com uma frequência que eu fingia não notar. O aniversário dela eu nunca esqueci em 30 anos. Nem nos tempos mais apertados, quando eu estava na estrada e tinha que ligar de um orelhão na beirada de uma rodovia qualquer. Ela me mandava uma mensagem padrão. Aquelas que o próprio celular sugere quando você quase esqueceu, mas ainda dá tempo. Não estou dizendo que ela não me ama. Talvez ame, à maneira dela. Mas o amor que não suporta a redução do salário não é amor. É conveniência vestida de afeto. É um contrato não escrito onde uma parte entrega recursos e a outra entrega presença. E quando os recursos secam, a presença vai junto. Eu era a vaca leiteira do afeto dela. E vaca que para de dar leite não fica no pasto principal. E o pior, o que me tirava o sono às 3 da manhã, me fazia ficar deitado olhando para o teto da mesma casa que eu morava há 26 anos. Não era a ausência dela. Era a ausência dos netos. O Gustavo que me chamava de vovô Tônio, a Beatriz e a risada dela que enchia a cozinha. Essas crianças não tinham escolha. Elas não decidiram nada. Elas estavam sendo privadas do avô não porque o avô era perigoso, não porque o avô tinha feito algo errado, mas porque a mãe decidiu que eu não valia mais o esforço. E isso sim, é o tipo de dor que não tem nome no dicionário. É silenciosa. É profunda. É do tipo que você aprende a carregar porque não existe outra opção. Nos meses seguintes, eu poderia ter feito muitas coisas. Poderia ter me afundado no silêncio da casa vazia. Poderia ter tomado decisões por raiva. E raiva eu tinha, não vou mentir. Raiva honesta, limpa. A raiva de quem foi injustiçado e sabe disso. Mas raiva não é pecado. Pecado é quando você deixa a raiva decidir por você. E eu já tinha visto o suficiente na estrada para saber que homem que deixa a raiva ao volante não chega em lugar nenhum. Então eu fiz o que aprendi a fazer nas longas estradas noturnas. Foquei no que estava na frente. Voltei a cuidar de mim. Comecei a caminhar toda manhã, 40 minutos no parque do bairro, de tênis velho e boné surrado, mas caminhando. O joelho doía, a coluna reclamava, mas eu caminhava. Porque parar era morrer em vida, e eu ainda não estava pronto para isso. Retomei o contato com vizinhos que eu tinha negligenciado nos anos de luto. O seu Benedito virou companhia quase diária. Conheci Dona Lourdes, uma viúva de 71 anos que mora 3 casas abaixo e faz o melhor bolo de fubá do bairro, daquele que você come e por um segundo consegue esquecer o que estava pensando. Comecei a frequentar a paróquia, não por religiosidade profunda, mas porque ali tinha gente real, conversa real, café quente e acolhimento sem cobrar nada em troca. Escrevi uma carta para a Juliana. Uma carta de papel, à mão, 4 páginas. Não para cobrar, não para acusar, mas para dizer o que eu sentia com as palavras que eu não conseguia falar por telefone, porque a voz trai quando o coração está partido. E eu não queria que ela me ouvisse desmoronar. Eu queria que ela me lesse. Coloquei na caixa de correio dela num domingo de tarde. Fui a pé os 12 quilômetros, porque queria que aquela carta chegasse pelas minhas próprias mãos, mesmo que indiretamente. Nunca recebi resposta, mas escrever a carta me curou de alguma coisa que eu não sabia que precisava ser curada. Me curou da esperança de que ela ia entender sem que eu dissesse. Me curou da ilusão de que o silêncio do pai seria interpretado como amor. Às vezes você precisa dizer a verdade não para mudar o outro, mas para se libertar da versão de você mesmo que ficou presa, esperando que o outro mude. Sobre os netos, o Gustavo e a Beatriz, eu escolhi o caminho mais difícil: esperar com dignidade. Não desaparecer de vez, não cortar o laço, mas também não implorar.
Deixo mensagens no aniversário deles, curtas, sem drama, sem culpa embutida. Mando lembrança pelo Marquinhos quando ele tem contato. Não faço pressão. Não choro pelo telefone. Não uso as crianças como argumento em nenhuma conversa com a Juliana. Porque eles são crianças. E crianças crescem. E quando crescerem vão poder escolher por conta própria quem querem na vida deles. E quando esse dia chegar, se chegar, eu quero ser alguém que eles se lembrem com orgulho e com saudade, não com culpa e não com peso. Quero ser o vovô Tônio que esperou, que amou em silêncio quando o amor em voz alta não era mais permitido, que não desistiu, mesmo quando desistir seria muito mais fácil. Hoje, com 64 anos, eu aprendi que o amor que precisa de dinheiro para se manter não é amor. É um contrato. E contratos vencem. Tem data de expiração. Tem cláusula de rescisão quando uma das partes para de entregar o que foi acordado. Mesmo que esse acordo nunca tenha sido escrito em lugar nenhum. Mesmo que ninguém nunca tenha dito em voz alta que era assim que funcionava. O amor de verdade. Esse que a Cida tinha por mim, esse que eu tenho pelos meus netos, não tem cláusula. Não tem prazo. Não tem valor de rescisão. Não diminui quando o saldo na conta diminui. Não some quando o outro some. Esse amor eu guardo comigo, dentro da mesma casa pintada de azul desbotado, na mesma cadeira torta do quintal. E ninguém me tira. Se você chegou até aqui, obrigado. De verdade, obrigado. Porque você não precisava ficar 40 minutos ouvindo a dor de um homem que você nunca viu na vida. Mas você ficou. E isso significa alguma coisa que eu não sei nomear direito, mas que eu sinto. Se essa história tocou você, se você tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó que foi tratado assim, que foi descartado quando o dinheiro acabou, escreve nos comentários. Me conta. Não precisa ser uma história longa. Pode ser só uma palavra, eu entendo. Porque às vezes é exatamente isso que a gente mais precisa ouvir, sem mais nada além disso. E se você conhece alguém que está passando por algo parecido, um pai que perdeu o contato com os netos, uma mãe que foi esquecida quando parou de ser útil, compartilha esse vídeo com essa pessoa agora, porque talvez ela precise saber que não está sozinha. E às vezes saber que não está sozinho é o único chão que a gente precisa para não cair. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Na semana que vem tem mais uma história aqui. E vai ser dura. E vai ser verdadeira. Eu sou o Antônio.